Quando os irmãos franceses Louis e Auguste Lumière apresentaram o cinema ao público pela primeira vez, ninguém imaginava que aquilo seria apenas o início de algo que revolucionaria o entretenimento que o mundo conheceu. Apesar de seu início ter sido na França, seria nos Estados Unidos que o cinema se tornou um gigante. As produtoras de filmes que chegaram em peso transformaram Hollywood na cidade do cinema. E foi no século XX onde os filmes americanos fizeram estouro de bilheteria, atraindo a audiência do público mundial. Mas em 2009, o escritor e político francês Jacques Attali, em uma entrevista afirmou que o século XX foi dominado pelos Estados Unidos, mas o século XXI será chinês. Uma década depois, isso parece estar se tornando realidade, pelo menos para o cinema. Nos últimos anos, a indústria do cinema chinês tem se destacado cada vez mais no mercado mundial de filmes. Com o sucesso de suas produções, tem se tornado uma forte concorrente já para a estabelecida Hollywood. É uma das razões para a crescente popularidade do cinema chinês é o enorme mercado interno do país, com mais de 1 bilhão de pessoas. Além disso, o investimento em tecnologia e a diversificação dos gêneros cinematográficos como comédia, romance e ação tem atraído públicos diferentes cada vez maior. A qualidade das produções chinesas é um fator que também está agregando valor. Os roteiros são criativos e as histórias originais. Os efeitos especiais junto com as fotografias também têm sido um diferencial. O sucesso da bilheteria de filmes como Lobo Guerreiro 2 e Terra à Deriva demonstraram a popularidade do cinema chinês dentro e fora do país, ultrapassando as bilheterias de filmes hollywoodianos no mercado interno. O cinema chinês está desenvolvendo estratégias avançadas de marketing e distribuição, como a inclusão de atores e atrizes internacionais em suas produções, para aumentar a visibilidade no mercado global. A popularidade das plataformas de streaming como Netflix também tem permitido que as produções chinesas cheguem a alcançar um público mais amplo. No entanto, a China enfrenta algumas críticas como a censura governamental e falta de liberdade criativa, e isso pode estar freando o gigante faminto. Muitos filmes têm que passar por um rigoroso processo de aprovação do governo antes de ser lançado, o que pode limitar a criatividade dos diretores e roteiristas. Só que o cinema chinês tem experimentado um momento de grande sucesso e crescimento nos últimos anos, atraindo uma audiência global com as suas produções originais e com alta qualidade. Apesar dos desafios que enfrenta, o futuro promete muitas possibilidades para a indústria cinematográfica chinesa e para o mercado mundial de filmes. Mas será que estamos para ver o fracasso do cinema americano dar lugar a um novo gigante? Isso você confere comigo nesse vídeo. O cinema chegou na China no final do século XIX, quando os irmãos Lumière exibiram seus filmes em Xangai em 1896. Mas foi só na década de 1920 que o cinema chinês começou a florescer, com a produção de filmes mudos por cineastas chineses como Zheng Sichuan e Zheng Henqiu. Durante a Revolução Cultural liderada por Mao Tse-tung nas décadas de 1960 e 70, o cinema foi usado como uma ferramenta de propaganda política. A maioria dos filmes produzidos durante esse período eram dramas históricos e filmes de guerra, com o objetivo de promover a ideologia comunista no país. Nos anos 80, a China passou por uma grande reforma econômica e se abriu para o mundo, e permitiu que a sua indústria se expandisse e desse possibilidade para modernizar. A China começou a coproduzir filmes em outras grandes cidades como Hong Kong, além de importar filmes estrangeiros para exibição no mercado interno. No início do século XXI, o cinema chinês experimentou uma grande mudança. Filmes de herói como O Tigre e o Dragão trouxeram o cinema chinês para o cenário internacional. Já nos últimos anos, a China tem se concentrado cada vez mais em produzir filmes de entretenimento que são voltados para um público mais amplo. Filmes como My People, My Country foi grande sucesso de bilheteria na China e também foi bem sucedido em mercados internacionais. Todos sabemos que quando se fala de filmes, todos olham para Hollywood. Pelo menos foi assim que sempre aconteceu. Desde os tempos primórdios do cinema até os tempos modernos, as indústrias de produção e cinema americano cresceu absurdamente. Atores como Jim Carrey, Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone são apenas alguns dos muitos que foram responsáveis por causar estouros de vendas de bilheteria em filmes americanos. Mas o reinado dos filmes feitos por empresas hollywoodianas parece estar chegando ao fim, e para os mais entendidos, isso parece muito óbvio. A decadência dos filmes americanos que vêm sendo lançados nos últimos anos prova que os diretores e roteiristas parecem não ter mais capacidade de inovar. Isso porque os filmes que estão sendo apresentados não passam de remake e adaptações de filmes que já fizeram sucesso no século passado. E essa falta de inovação pode estar acabando com as gigantes de Hollywood, o que pode custar muito caro.
Mas se a gente parar para refletir com todas essas mudanças no cenário dos filmes, será que o cinema americano chegou ao monopólio simplesmente porque não havia concorrente à altura? Na lei dos homens só é reconhecido quem mostra resultado, e a China está mostrando. Eles têm grandes talentos e grandes diretores. À medida que ganham experiência e manipulam nossos cérebros, você os vê produzir filmes com a aparência e a sensação dos filmes hollywoodianos. Mas isso é apenas uma estratégia. Dessa forma, eles entram na cultura ocidental e arrebatam a audiência. E na mesma medida que crescem, começam a fazer frente com os grandes produtores americanos. Só que já não é de hoje que a China vem crescendo e disparando para todos os lados. Assim como também não é de hoje que o cinema americano tem decepcionado grande parte da sua audiência. Em 2021, pelo segundo ano consecutivo, a China ultrapassou o país norte-americano como a maior bilheteria do mundo. Segundo o site Hollywood Reporter, em 2021, os cinemas chineses dobraram o valor conquistado em 2020, faturando 7,3 bilhões de dólares, enquanto os Estados Unidos atingiram apenas a bagatela de 4,5 milhões. Além disso, o governo do país asiático tem limitado a entrada de filmes estrangeiros em suas salas de cinema. Em 2020, 31 longas-metragens americanos estrearam na China. Já em 2021, foram apenas 20. Muitos filmes que fizeram sucesso mundial não foram assistidos pelos chineses, como as franquias da Marvel Viúva Negra, Eternals e Homem-Aranha. Na opinião da crítica de cinema americana Manohla Dargis, do The New York Times, ela elogia a forma como os cineastas chineses têm abordado as questões políticas e sociais em seus filmes, além de levantar de forma criativa os gêneros tradicionais. Mas a grande realidade é que a maior arma da China frente a Hollywood é o seu mercado interno gigante, com tamanha audiência e tecnologia usada para produzir os filmes atuais e agregando valor mediante a audiência mundial. Dessa forma, a China não está fazendo apenas um bom papel, mas tirando de cena um dos maiores produtores de filmes do mundo, e isso está acontecendo lentamente. O cinema chinês tem crescido muito rápido nos últimos anos, e se tornou uma importante concorrente para o cinema americano, que historicamente domina o mercado global. Enquanto o cinema hollywoodiano tem uma longa história de sucesso e domina a indústria cinematográfica mundial, o cinema chinês tem crescido em popularidade e sucesso. A parte boa é que a concorrência entre essas duas indústrias tem criado um ambiente mais desafiador e competitivo, com os dois lados procurando atrair um público global cada vez mais exigente. Enquanto o cinema americano é conhecido por seu estilo de produção de filmes de grande orçamento, o cinema chinês tem sido reconhecido por sua tradição cultural e histórias emocionantes. Mas e aí? Me conta o que você acha do cinema asiático estar batendo as bilheterias e produções de Hollywood. Será que estamos para ver uma mudança na forma que os filmes serão produzidos? Comenta aí para mim saber a sua opinião. Eu preparei um documentário específico para falar da decadência do cinema americano. Para ver tudo que eu falo nesse vídeo, aperta nesse card que estou deixando aqui na tela para você e a gente se encontra lá. Por esse vídeo é isso. Eu agradeço por sua audiência e a gente se vê. Um forte abraço e até mais.